Olá, boa tarde, bom dia, na verdade, que ainda não é meio-dia. Eu estou aqui meditando aqui, né, no meu devocional, em Salmos 112. E é tão legal quando a gente começa a estudar várias coisas, eu falo tudo, né? Não somente na Bíblia, né? Mas quando você se propõe a estudar e aprender coisas novas, a gente começa a entender muita coisa. Hoje eu estava aqui meditando, né? Lendo. Mas antigamente eu lia e meus pensamentos eles ficavam vagos. Sabe quando você começa a pensar em várias coisas, mas você tá lendo? E a hora que eu parava, eu entendia que eu não entendi nada. Porque eu não estava firmado naquilo que eu estava lendo. E hoje eu li e consegui ouvir a minha voz. E automaticamente, quando a gente lê e ouve o que você está lendo, os seus pensamentos parece que começam a entender aquilo que você está lendo. Ou seja, o meditar é isso, é você ler e entender. Né? Você lê e tá ali, tipo, mastigando. E meio que... Eu acho que é igual o processo da vaca mesmo, de ruminar, sabe? Você engole e volta. É tipo isso, pessoal, é sério. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é o que eu entendi a hora que eu tava lendo. Eu falei, eu vou pegar o celular e vou falar aqui com os pessoal. E melhor do que você ler e fazer o processamento na tua mente é você escrever. Por quê? Porque você consegue expor aquilo que você entendeu. Vocês me entendem? E legal que eu também comecei a ler, ó. Eu comecei a ler aqui também, ó. Eu li a passagem de Salmo 109, 112 e fui pro 115. E o 115 ele é muito interessante, né? Ele fala aqui sobre o louvor ao verdadeiro Deus. Porque, ó, o que acontece? Eu vou ler aqui os 2 primeiros versículos só para vocês entenderem o que eu tô querendo falar. Não há nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Quem diria? Porque diriam as nações. Eita, meu marido trabalhando ali. Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Eu comecei a meditar. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. O que seriam, pessoal, esses ídolos das nações? Esses ídolos das nações seriam muitas das vezes aquilo que nós colocamos no nosso coração e intitulamos como Deus. Só é o barulho aí, tá? O maridão tá trabalhando aqui e é sobre isso. Então, o que acontece? O que é esse ídolo do coração? É tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Eu já passei por esse momento de buscar mais coisas do mundo do que a presença de Deus. E eu tô no processo de cada dia mais me dedicar a minha vida ao Senhor. Tá? Então, esses ídolos, os ídolos das nações são prata e ouro. Se às vezes é um carro do ano que você almeja, se às vezes é uma casa, uma mansão que você tanto almeja, mas aí você não busca a face de quem tem o poder de te dar, que é Deus, né, que é o dono do ouro e da prata. Então você está colocando essas coisas acima de Deus, entendeu? Aí o que acontece? Essas coisas, aí depois no versículo 5, 6 e 7 vai falar que tem boca e não fala, tem mãos e não pegam, né? Tem olhos, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, e tem pés e não andam. Antigamente eu achava que era
sobre santos, né? Santos que as pessoas às vezes adoram, né? Por estar falando sobre essas partes, né? Do membro, né? Vamos se dizer. Tem olhos, tem boca, tal, mas não anda bom. E também pode-se dizer isso, né? Que sim, que às vezes né, as pessoas adoram ali e tal, uma imagem que tem todos esses componentes, mas não anda, não fala, não ouve, enfim. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, muitas das vezes nós vamos buscar nos satisfazer nessas coisas que não vai nos trazer o benefício que tanto queremos, porque estamos nos tornando como, entendeu? Então, aí é que a palavra de Deus fala, versículo 9: Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 12. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. Olha essa parte aqui, eu achei muito... Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, tudo é de Deus. Só que ainda, olha como ele é tão maravilhoso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos plantar para colher. Não é pecado você sonhar, não é pecado você almejar com nada grande. Só que não coloque o seu coração nessas coisas que são passageiras. Coloque a sua confiança, deposite a tua fé no Senhor. Porque ele aqui fala que ele é o nosso amparo e ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos. Entendeu? Então não tem por que a gente se atemorizar. E aqui, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendizemos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. O que eu quero deixar registrado aqui é que quando vocês forem ler, sabe, eu tive esse despertar agora, por isso que eu peguei aqui para gravar, foi até com outro celular meu ruinzinho aqui, o outro tá carregando. Mas o que acontece? Quando vocês forem ler a palavra do Senhor, vai entregue, sabe? Não fica com muitas coisas na mente. Eu sei que ainda mais pra gente mulher é muitas coisas para resolver, né? Deus nos deu uma capacidade, uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas assim, quando nós nos colocarmos diante da presença de Deus, fica só ali. Fica ali porque você vai conseguir entender o que Deus está dizendo. E foi muito gostoso essa sensação que eu tive de ler e ouvir a minha voz e ouvir o que eu estava lendo e conseguir entrar, sabe assim, como se você criasse uma história na tua mente ali, tipo, do que você está lendo. É muito legal. E eu acho que isso serve para todas as leituras que a gente for fazer na vida, entendeu? É ler e meditar. Literalmente, ler e meditar. É sobre isso, pessoal. Então, aqui eu quero te dizer que entregue, né? Entregue a tua confiança aí ao Senhor. E ele é muito claro em dizer que ele abençoa tanto os grandes quanto os pequenos. Né? Basta você confiar totalmente no seu coração ao Senhor, tá bom?
Beijos, tchau, tchau.